Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui gravando só a minha parte da monitoria de novo, porque de tarde, quando eu gravei pelo OBS, tinha muito tempo que eu não usava essa ferramenta, e aí eu não lembrei que eu tinha que ligar o meu microfone. Eu achei que só ele gravando a tela já gravaria de todo mundo. E o que foi que aconteceu? Ele gravou a dos outros e não gravou a minha voz. Então eu vou gravar a minha parte de novo, né? Então vamos lá. O tratamento com antibiótico ele deve ser superior ao período da doença. Por quê? Porque, digamos que eu tenho uma doença X e eu tenho um medicamento que é muito bom. Ele é o melhor. Ele vai matar tudo, inclusive eu. Entendeu? Então, assim, às vezes é melhor eu ter a doença que vai me dar um malefício X do que eu usar aquele antibiótico que vai me dar um malefício ainda pior. Então a gente sempre tem que pesar, poxa, será que essa doença realmente é tão grave assim para eu estar usando esse antibiótico tão potente, sabe? É sempre importante ter isso em mente. Bom, vamos lá. A gente tem antibióticos bacteriostáticos e bactericidas. O que é um antibiótico bacteriostático? É aquele que inibe o crescimento da bactéria e a sua reprodução. Ele não provoca a morte da bactéria. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai inibir esse crescimento e o corpo humano vai lá e vai matar o que restou. Já o bactericida ele vai diretamente agir na bactéria e vai matá-la, certo? Bom, outro conceito que a gente tem é o de SIM e o de CBM. O que é a SIM? É a concentração inibitória mínima. Lembra que aqui nesse outro slide eu falei sobre inibição? Pois bem, na SIM eu vou o quê? Ter a menor concentração de antibiótico que vai inibir o crescimento da bactéria. É o mínimo de antibiótico que vai fazer essa inibição. Já na concentração bactericida mínima, o CBM, é uma concentração mínima em que aquele antibiótico vai ser bactericida. Então, eu posso ter antibióticos que simplesmente não tem essa concentração bactericida ou que tem uma concentração bactericida muito alta em que já vai ser tóxico para o ser humano. Então, não posso usar. Já em outros, com o aumento, ele vai se tornar bactericida. Então, se eu usar uma dose menor, ele é bacteriostático, uma dose maior bactericida. E também tem outros medicamentos em que a dose bacteriostática e bactericida são muito próximas, então esses medicamentos já são conhecidos como bactericidas, porque eles já vão ter essa concentração mais baixa, certo? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um conceito muito importante, que é a de medicamentos que são concentração dependente ou tempo dependente. Por quê? Porque, vamos lá, é como a gente já discutiu, para que um antibiótico faça efeito, ele tem que atingir aquela concentração inibitória mínima, certo? Certo. Aí, a gente tem alguns medicamentos que eles vão funcionar de forma melhor se eles passarem mais tempo, aqui, ó, mais tempo acima da concentração inibitória mínima. Ou seja, se esse medicamento, como por exemplo, um beta-lactâmico, ele passar mais tempo acima dessa concentração, ele vai cumprir o seu efeito, ele vai ter a sua ação melhorada. Já outros medicamentos, como por exemplo a azitromicina, se eles tiverem mais picos de concentração, tiver uma concentração maior, ele vai ter um funcionamento melhor. Então, por exemplo, por isso que medicamentos como, sei lá, a amoxicilina, ela é tomada de 8 em 8, para que eu tenha mais doses e com mais doses eu tenha mais tempo acima da SIM. Enquanto isso, a azitromicina, que ela é concentração e tempo dependente, ela tem uma meia-vida bem maior e com isso eu permito ter uma única dose diária que vai manter essa concentração máxima, certo? Acima da SIM. Bom, agora eu vou para a minha parte, que é essa aqui, a parte dos monobactâmicos. Vamos lá. Quem são os monobactâmicos? Bom, é o Astreonam. Qual é a sua indicação? É para gram-negativos aeróbios e pseudomonas. Anitta, mas o pseudomona não é um gram-negativo aeróbio? Mas tem medicamentos que não vão pegar as pseudomonas, mesmo pegando gram-negativos aeróbios. Então, é sempre bom ressaltar, certo? E quando é que eu uso um monobactâmico? Gente, se vocês assistiram a monitoria dos meninos, vocês vão perceber que a gente tem que fazer um uso escalonado dos medicamentos. O que é um uso escalonado? É aquele uso
em que eu uso primeiro o mais simples e eu vou aumentando para o mais complexo. Então, gente, se eu tenho uma bactéria tranquila, não tem por que usar um monobactâmico. Eu posso usar uma amoxicilina, eu posso usar uma ceftriaxona e, sei lá, em 80% das vezes esses outros beta-lactâmicos vão resolver as situações. Mas algumas bactérias que não vão ser responsivas aos beta-lactâmicos que eu já falei, eu posso usar sim um Aztreonam, certo? Eu também posso usar Aztreonam em alguns pacientes que forem alérgicos a beta-lactâmicos. Porque se a pessoa for alérgica, eu não vou usar um medicamento que vai deixar ela alérgica, certo? Então, justamente os usos são em usos, pneumonias nosocomiais, que são pneumonias que acontecem em hospitais, ITU e sepse, porque são situações mais graves, ok? Bom, vamos lá, para os carbapenêmicos. Nos carbapenêmicos, a gente tem imipenem, ertapenem e meropenem. São medicamentos convulsogênicos. Então, se tiver uma pessoa que teve um TCA grave, um idosinho, ou alguém que tem histórico de convulsão, talvez não seja o melhor medicamento para usar, né? Eles agem em gram negativos, gram positivos ESBL e anaeróbicos. O que são ESBL, né? Vocês podem estar se perguntando. ESBL são beta-lactamases de espectro estendido. Mais atrás, quando se falou dos inibidores da beta-lactamase, do ácido clavulânico, do tazobactam, falou-se de beta-lactamases, né, que vão justamente impedir a ação da penicilina G, desses outros tipos de medicamentos. Aqui eu tenho beta-lactamase de espectro estendido, ou seja, ele vai pegar a maioria dos medicamentos, dos beta-lactâmicos e das cefalosporinas. Então, quando eu tiver uma bactéria SBL, eu vou usar um carbapenêmico, certo? Porque ele vai ser efetivo contra esse tipo de bactérias. Aí eu tenho as especificidades de cada um. Por exemplo, o ertapenem, ele não cobre pseudomonas, não cobre acinetobacter e nem enterococcus. Já o imipenem, ele tem um metabolismo renal muito rápido. Então, eu preciso usá-lo com a cilastatina, porque ela vai inibir a enzima que faz esse metabolismo. Então, aí sim ele vai poder, de fato, suprir seu efeito antibiótico no nosso corpo, sério? Além disso, ele vai ser usado também em infecções hospitalares, em situações em que eu não posso usar os beta-lactâmicos anteriores. E com ele vão surgir as CRE. Quem são CRE? São justamente as bactérias resistentes aos carbapenêmicos, né? Vão surgir as carbapenemases. E é assim que surge, por exemplo, uma KPC, que é uma Klebsiella pneumoniae é uma carbapenemase de Klebsiella pneumoniae. Então, vai ser uma bactéria que é resistente a esse medicamento. Então, é por isso que a gente sempre tem que usar os medicamentos com muita cautela e usando quando eles são necessários, para que a gente não selecione mais resistência. Aí, temos os glicopeptídeos. Quem são os glicopeptídeos? A vancomicina e a teicoplanina. E elas vão justamente agir em bactérias gram-positivas resistentes. E quem são essas bactérias gram-positivas resistentes? O MRSA. Quando se falou da oxacilina, se falou muito do MSSA, que são Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina, à oxacilina. Aqui a gente tem Staphylococcus resistentes. Se eles são resistentes, a oxacilina não vai funcionar. Então, eu preciso usar um antibiótico mais forte, no caso, a vancomicina, certo? A vancomicina é muito nefrotóxica, então você tem que sempre ter muito cuidado com o rim do seu paciente. A teicoplanina, ela é um pouco menos nefrotóxica, mas, enfim, acaba se usando mais a vancomicina mesmo. Ela vai se ligar no terminal deala e, como eu falei, vai agir contra as MRSA e também, foi até uma questão da minha prova, que foi a sua ação contra a colite pseudomembranosa. A colite pseudomembranosa é causada por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Essa bactéria ela já faz parte da nossa flora, só que quando a gente usa antibióticos, os antibióticos vão matar as bactérias que a gente quer e as bactérias que a gente também não quer.
E aí ele acaba matando as bactérias do nosso sistema gastrointestinal. E a colite, no caso a Clostridium, ela permanece. E aí, nisso que ela permanece, ela acaba se reproduzindo, né? Porque agora ela não compete mais tanto com as outras e causando esse quadro de colite. E aí, para tratar a colite pseudomembranosa, tem que se usar a vancomicina. Também, com o uso da vancomicina, vai surgir quem? As bactérias resistentes à vancomicina. Bom, e aí com quem é que eu trato, né? Essas bactérias resistentes à vancomicina? Com ela, com a daptomicina, que vai formar poros transmembrana e que também age em MRSA e em VRE. Só que tem um problema. A daptomicina, ela é inativada pelo surfactante pulmonar. Então, se eu tiver uma pneumonia, não faz sentido eu usar uma daptomicina, certo? Eu vou ter que usar outros medicamentos. A gente tem também a polimixina. Gente, a polimixina, ela é a mais, certo? Então, se eu tiver um gram negativo que nada funciona, quem é que vai funcionar? A polimixina. Só que a polimixina é aquilo, ela faz um furo na parede da bactéria e um no seu rim, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao usar a polimixina. Não adianta usar a polimixina numa situação muito tranquila, porque aí você vai estar fazendo mais mal do que bem ao seu paciente, certo? Então, no contexto da polimixina, a gente tem a polimixina B e a polimixina E, que é a colistina. A colistina, ela é melhor que a polimixina B para ossos. Só que ela é muito mais cara. Então, em geral, se usa a polimixina B mesmo. Então, vamos lá. O que é que costuma fazer quando eu tenho um paciente que ele tem uma bactéria que é muito resistente, que só é sensível à polimixina? Eu não aplico a polimixina sozinha, porque isso é até uma situação que a gente aprende muito na disciplina de infecto. Porque, gente, se aquele paciente ele só é sensível àquilo, em geral eu vou usar a polimixina B e uma dose de meropenem dobrado, porque vai ter o sinergismo entre os medicamentos e os dois vão acabar agindo naquela bactéria, né? Vai se usar uma frente de um lado e uma frente do outro. Bom, agora para os inibidores de transcrição e tradução, temos os que agem na solubilidade 30S, os aminoglicosídeos e as tetraciclinas. Sobre os aminoglicosídeos, eles são bactericidas, agem na solubilidade 30S, como eu já falei. Eles agem principalmente nos gram-negativos, nos gram-positivos apenas em combinação. Então, como é que eu faço essa combinação? Em geral, eu faço a combinação de beta-lactâmicos com aminoglicosídeos, certo? Porém, os aminoglicosídeos, eles causam muita nefrotoxicidade. Eles são usados muito em contexto hospitalar, principalmente para ITUs, e também a tobramicina, ela pode ser usada para tratamento de infecções respiratórias, por exemplo, de infecções relacionadas à bronquite, certo? E também alguns aminoglicosídeos podem ser usados no tratamento da tuberculose, mas não é a primeira linha. Sobre as tetraciclinas, agem gram-positivos, gram-negativos, intracelulares e atípicas. Não são antibióticos mais tão usados. Hoje em dia eles são usados apenas em rickettsioses, que são doenças de carrapato, como doença de Lyme, febre maculosa, aí na leptospirose e no H. pylori. E quais são as contraindicações? A gravidez e crianças menores de 8 anos. Por quê? Porque ela causa manchas nos dentes, certo? Bom, eu coloquei aqui essa cultura porque eu queria que vocês vissem uma cultura que é basicamente o quê, né? Pegou um fragmento ósseo e selecionou aquela bactéria para ver, colocar ela para crescer e ver quais os antibióticos que seriam efetivos contra ela. Aqui o que a gente tem? A gente tem um Staphylococcus aureus. Aqui a gente tem o fármaco, o SIM desse fármaco e se é resistente ou não. Então vamos lá, se a gente olhar a ceftarolina, ela tem um SIM de 0,5 e ela é sensível, ou seja, essa bactéria é sensível à ceftarolina. A ceftarolina agiria sim nessa Staphylococcus aureus, certo? Mas se a gente pegar a ciprofloxacina, ela é intermediária, ou seja, ela não age assim tão bem, mas se eu quiser usar, eu posso usar, não está descartado. Já, por exemplo, aqui, a penicilina G não agiria. Por quê? Porque a bactéria é resistente a esse tipo de
medicamento. Mas vamos lá, se a gente tem o Staphylococcus aureus, quem é que a gente vai pensar em tratar? Oxacilina. Se eu olhar a oxacilina, ela está sensível, então eu trataria com oxacilina. Ok? Agora vamos para as questões. As minhas questões são de 6 a 10. Tá, vamos lá. Eu tenho uma mulher de 48 anos internada por pielonefrite complicada com cultura positiva para pseudomonas, certo? E ela tem histórico de anafilaxia à penicilina. Qual antibiótico eu vou usar? Bom, pipetazo é uma ótima opção para pseudomonas. É muito eficaz para pseudomonas. Mas se a pessoa tem anafilaxia à penicilina, né? Eu não vou aplicar um medicamento que é uma penicilina numa pessoa que tem alergia. Ela vai ter alergia de novo. O ertapenem. Você pode pensar, nossa, os carbapenêmicos podem ser usados contra a pseudomonas. Porém, o ertapenem especificamente não funciona contra a pseudomonas, certo? A gentamicina isolada. No caso dos aminoglicosídeos, eles não são tão eficazes de forma isolada. Então, se eu usasse a gentamicina com outro medicamento, então talvez sim. E a vancomicina não, porque ela pega MRSAs e não bactérias gram-negativas, tá? 7ª questão. Homem de 72 anos é internado por infecção gastrointestinal que evolui em hospital para sepse e segmento para UTI. Devido ao quadro que apresentava ao chegar ao hospital, que era a infecção, ele foi tratado empiricamente com ceftriaxona e após a falha terapêutica e a saída da cultura, mostrou-se Enterobacter cloacae, produtora de ESBL. Gente, se eu tenho uma ESBL, quem é que eu vou usar? Meropenem, certo? 8ª questão. Um homem de 59 anos foi internado após acidente de motocarro, fez o uso de intubação orotraqueal e evoluiu com pneumonia associada à ventilação mecânica. A cultura traqueal revela Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, MRSA. Com quem é que eu trato MRSA? Vamos lá. Eu poderia tratar com uma cefalosporina? Poderia. Qual é a cefalosporina que pega MRSA? É a ceftarolina, não é a cefepima, certo? Cefepima não pega MRSA. Aí vamos lá, meropenem pega MRSA? Não pega. Astreonam também não. Então eu fico, poxa, eu trato com vancomicina ou com daptomicina? Aí eu penso, caramba, é uma pneumonia, então eu não posso usar daptomicina, que é um medicamento que não age tão bem no pulmão, pois é inativado pelo surfactante pulmonar, certo? Vamos lá, 9ª questão. Mulher de 45 anos é internada no H1 Univácio com endocardite por Enterococcus fecalis. Recebe ampicilina e gentamicina. A associação tem como objetivo, gente, como eu já falei, um sinergismo bactericida entre os fármacos, tá? Ok. Analisa as informações. Na nossa prova, caiu uma questão parecida com essa, que era de 2 afirmações, assim, eu só não lembro o que eram, mas era sobre assim também. Então, vamos lá. Em antibióticos com concentração dependente, a prática de dose única diária elevada é recomendada para maximizar concentração máxima sobre MIC. Por quê? Em antibióticos com concentração dependentes, a eficácia máxima é atingida quando o tempo acima da SIM é prolongado. E aí, gente, o que é que vocês acham, né? Se vocês lerem direitinho essas afirmações, dá para perceber que elas são um pouco contraditórias. E que a correta é a primeira, porque se eu preciso de uma concentração, é indicado que eu use uma dose única que maximize essa concentração, do que eu ficar dando pequenas doses o tempo todo, que não vai me dar um pico tão grande de concentração, certo? Logo, a alternativa correta é a letra D. Apenas é verdadeira. Então é isso, gente.